Para você que está em casa, seja bem-vindo ao nosso culto, o culto da família. E essa noite eu tô com a missão aí de trazer uma mensagem para os irmãos. E estou me recuperando uma gripe, né? Não ligue se eu estiver um pouco fanho assim falando, mas é assim, a gente é chamado por Deus, a gente tem que cumprir aquilo que o Senhor, né, nos mandou fazer. E uma das coisas que Deus nos mandou fazer é amar uns aos outros. Agora tu diz pro teu irmão assim: eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Estou muito feliz que eu estou com alguns irmãos aqui, queridos, uns que jogam futebol comigo aí, ó, a galera chegando, tem mais gente chegando junto. Muito feliz aí, estão em casa, sejam bem-vindos. Falei brincando com a minha filha que eu vou fazer um culto só com o pessoal do futebol aí, tá cheio, tá todo mundo hoje aí. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês está em 1 Pedro. Está aqui no telão, aqui, ó, se vocês quiserem já abrindo, localizando. É bem no finalzinho ali, perto de Apocalipse. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. E a gente estava agora adorando, eu não sei se vocês notaram, esse louvor é bem complicado de cantar, né? É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Às vezes eu fico me questionando, será que verdadeiramente eu tenho gastado a minha vida pelo Evangelho? Será que verdadeiramente eu tenho me dedicado como eu deveria me dedicar à palavra de Deus? Quem sabe é uma pergunta que a gente já deve se fazer, porque a gente louva e a gente canta bem alto, né? Que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E eu me questionei muitas vezes e continuo me questionando, será, Senhor, que eu tenho te entregue? Eu tenho te entregue tudo. E essa carta de 1 Pedro, irmãos, antes de nós entrarmos na palavra em si, nós precisamos entender o que o apóstolo Pedro queria escrever ali aos irmãos que estavam passando por perseguição, irmãos. Perseguições, eles estavam passando por muitas dificuldades depois da diáspora, depois onde o povo judeu ali foi disperso. Então ele vem e escreve essa carta animando os irmãos. E aí eu pergunto para você, será que realmente quando nós perdemos algo, nós ficamos alegres? É difícil, né, irmãos? E eu fiquei nessa história, quando eu estava ali lendo a palavra, e eu fiquei pensando nesses nossos irmãos que hoje estão sendo perseguidos. Os missionários que não estão aqui no Brasil. Aqui é muito fácil de pregar, irmãos. Aqui a gente se reúne, olha só o tanto de gente que está aí. Mas há países hoje que o evangelho não chega. Que você tem que sussurrar, irmão, sussurrar para falar das coisas de Deus. Você não pode ter Bíblia. Você é controlado. Então a gente pode dar um glória a Deus, amém? Porque a gente tem acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos liberta, irmãos. É que nos cura, é que nos transforma. E aqui, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta animando os irmãos para que eles se mantenham firmes. Irmão, se mantenha firme nas tuas tribulações, nas tuas aflições, nas dificuldades. Mas também há uma ironia aqui, uma grande ironia, porque o apóstolo Pedro, esse apóstolo negou Jesus 3 vezes. Ele disse assim: eu não negarei. Mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, ainda hoje, antes de cantar o galo, tu me negará 3 vezes. Será que nós não estamos negando a Jesus nesses dias? É uma pergunta para se fazer. Será que eu não tenho negado Jesus com as minhas atitudes, com o meu modo de agir, com o meu modo de falar, com o meu modo de amar? E é isso que então nós vamos ler a partir de agora, em 1 Pedro 4:1. E eu quero que vocês me acompanhem, por favor. Tem aqui no telão, quem não está sem Bíblia, quem está com Bíblia, abre aí para nós acompanharmos juntos. A versão que eu estou usando é a NAA, irmãos. E ela diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus.
E o título que eu fiz aqui para essa mensagem de hoje é Vivendo a Vontade de Deus. Quantos aqui que estão aqui essa noite querem viver a vontade de Deus? Todos? Glória a Deus, glória a Deus. E aqui, quando o apóstolo Pedro, ele começa falando sobre nós estarmos armados, irmãos, aqui é no sentido, mesmo sentido como um soldado quando vai para a guerra. O Pedro falou no último culto aqui sobre uma guerra. Nós estamos vivendo um momento de guerra, vocês já viram no seu Instagram aí, nos noticiários? Israel, né, está sendo atacado já há muitos anos, mas agora de uma forma mais intensa por países, né, ali que querem exterminar com o povo de Deus, né, Israel. Nós temos visto que na guerra, irmãos, nós não podemos ir de qualquer forma. Podemos? Se estoura uma guerra agora aqui no Brasil, quantos de nós estamos preparados para pegar no fuzil, manusear, desmontar, montar? Acho que, sinceramente, a gente não sabe nem colocar um colete à prova de bala direito. Como apertar ele, como deixar ele bem. A gente não sabe, irmãos. A gente está preparado para isso? Aí a pergunta que eu quero fazer para você. Você está preparado para a guerra que nós estamos enfrentando hoje espiritual? Você tem buscado a Deus? Orado, jejuado, aberto a Escritura, meditado nela? Como diz o salmista, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia. Vamos ver se todo mundo me ajuda. O meu prazer está no Senhor, na palavra do Senhor e nela eu medito de dia? De dia e de noite, irmãos. Às vezes mal a gente consegue abrir a Bíblia. E aí a gente diz assim, eu não tive tempo. Tivemos tempo para tantas outras coisas no nosso dia. Tantas outras coisas. Mas ler um capítulo, que às vezes demora 10 minutos, a gente não consegue ler, irmãos. É triste, é triste. O povo, ele está sendo enganado por falta de conhecimento, por não abrir a palavra. E aqui, glória a Deus, né, nós temos até um discipulado agora, quem quiser participar, né? A gente está fazendo toda uma terça sim, uma terça não, tem sido benção, temos sentado aqui, feito uma roda, um chimarrão, uma pipoca, né? Tem sido benção, não tem, irmãos? Amém? Né, para não falar sozinho aqui, os irmãos estão participando. O que eu tenho aprendido, irmãos? Quem tem aprendido aqui com o discipulado aqui nessa igreja? A gente precisa disso, irmãos. Na verdade, a gente precisa se discipular. A gente precisa se ajudar. Amém? Porque os momentos difíceis virão e nós precisamos estar armados no mesmo pensamento. Que pensamento, irmãos? De Cristo. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. E por causa de Cristo, a culpa do pecado não está sobre nós mais. E se você crer, entregar sua vida para Ele, você não vai ter mais essa culpa sobre você. Eu não posso dizer para você, a gente leu aqui o catecismo, que coisa linda. Quem está vivendo longe de Deus não está condenado, irmãos. Eu não posso dizer para você que tem salvação para você. Não tem como. Não está na Bíblia. Nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu sei que eu convidei alguns irmãos para estar aqui, mas eu quero dizer que quem convenceu vocês de vir não fui eu. Quem convence a gente é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele quer nos guiar, ele quer nos ajudar, ele quer nos orientar, ele quer nos ajudar no nosso jeito de ser. Eu costumo dizer que ser cristão é um estilo de vida. A gente muda a nossa conduta, a gente muda o nosso jeito de falar, não muda, irmãos? Eu era um homem muito irado, e Deus tem trabalhado, eu estou 80% melhor. Estou no processo. E eu creio que estaremos no processo até a nossa partida, ou até a vinda de Cristo, que eu creio que está breve. Os sinais estão aí, irmãos. E a gente tem que buscar Ele. Nós precisamos buscar enquanto podemos achá-lo. Para que no tempo que lhes resta ainda aqui na carne, vocês não vivam mais, diz no verso 2, de acordo com as paixões humanas.
paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus? A vontade de Deus qual é? Você já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor tem para mim? Sabe, eu já muitas vezes me questionei, Senhor, o que o Senhor tem para mim? A gente fica ansioso, querendo fazer algo, né? E a gente coloca os pés pelas mãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia. E é aí que está a grande questão. Eu fico imaginando, irmãos, aqui o apóstolo Pedro escrevendo para aqueles irmãos que estavam passando por perseguição por causa da fé. Você já imaginou a gente não poder mais fazer culto aqui em Porto Alegre? E ser perseguido, você não poder ter a Bíblia, não poder abrir a Bíblia. Que nem nós estávamos jogando hoje com os irmãos em Cristo. Não poder usar o logo dos irmãos em Cristo lá, para glorificar a Deus no futebol. Não poder. Se a gente disser que é cristão, a gente vai preso. E aí eu pergunto para você, você está preparado para essa perseguição? Você está armado para passar por essa tribulação? Como você tem se armado? Como você tem buscado a Deus? E é o que eu tenho pedido para o Senhor me dá força nas minhas fraquezas. Me ajuda a romper com o pecado. A única coisa, irmãos, que nos afasta de Deus é o pecado. Deus abomina o pecado. Deus abomina a mentira. Deus abomina a divisão. Sabe? A gente tem lido nas Escrituras, irmãos. E eu vou dizer para vocês como é difícil ser transformado pela palavra de Deus. Ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Como é difícil, irmãos. Essa é a verdade. Não concordam comigo? O mundo está cada vez pior, é só vocês olhar. As pessoas não se amam mais, irmãos. Aqui é o lugar onde nós devemos dar exemplo de amor. E eu creio que isso está acontecendo. E vai continuar acontecendo em nome de Jesus, amém? E cada um que está aqui dentro vai ser um canal desse amor de Cristo. Mesmo passando por tribulação, aflição, angústia, perseguição. Sabe por quê? Porque a nossa força não está em nós, não está no nosso braço, está no Senhor, o Criador de todas as coisas. E se você crê nisso, você começa a buscar essas coisas, como diz em Colossenses, buscando as coisas lá do alto. E nós temos feito isso. Nós estamos buscando as coisas do alto para romper com o pecado, para que esse pecado ele não tenha mais vez na nossa vida. Nós temos feito isso. O que estamos fazendo, irmãos, com o nosso tempo aqui na terra? O que estamos fazendo? Estamos fazendo as coisas segundo a vontade de Deus? Estamos gastando, olha o que eu escrevi aqui, nem sabia que esse louvor ia tocar, nem estava na lista. Estamos gastando os nossos dias para viver a vontade de Deus? Sabe, irmãos, eu tenho me questionado isso. É muito rápido, eu tenho duas filhas, e hoje eu olho, uma já está faculdade dirigindo para mim, a outra já está gigante. Parece que ontem ela era uma nenê. Não é rápido para quem tem filho? Você já se olhou no espelho? A gente começa, a ficar mais belo depois que a gente fica mais velho. Agora eu vim bem. Essa é a verdade. Mais experiente. Mas passa muito rápido, irmãos. O tempo passa rápido. E nós gastamos o nosso tempo em besteira. Diga para o teu irmão aí, se tu tem coragem, para de gastar teu tempo com besteira. Isso dá uma risada que eu tomo água. Se estamos vivendo a vontade de Deus, eu não sei, irmãos. Eu tenho tentado. Eu tenho pedido para Deus força. Me ajuda, Pai, na minha fraqueza, como disse o apóstolo. Porque quando estou fraco é que sou forte. Que o Senhor ele possa nos ajudar na nossa fraqueza. Sabe? É uma luta para vir num culto, irmão. Sabe?
Eu brinco até com os meninos do futebol, né? Para jogar futebol, né? Tô aí! Mas para vir no culto adorar a Deus e receber uma palavra de Deus, a gente não vem. Né? Quantos convites eu faço no grupo lá dos irmãos? Nós temos quase 80 irmãos lá. Imagina se a gente enche dos irmãos aí, que glória. Cara, o que a gente tem a perder? O que nós temos a perder, irmãos? Nós só temos a ganhar. Cristo deu a sua vida por cada um de nós. E por causa disso, nós temos vida eterna. E que glória, irmãos. E nós não estamos passando com que esses nossos amados irmãos estavam passando naquele tempo. Estavam fugindo, tinham saído das suas cidades. Saíram das suas cidades porque estavam sendo perseguidos a ser presos ou mortos. Irmãos nossos sendo estaqueados vivos. Você já parou para analisar isso? Quando começar a grande perseguição, será que quantos de nós vamos ficar de pé e vamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Eu não vou te negar. Eu não vou te negar, Senhor. Mas começa, sabe quando, irmão? Quando você recebe essa palavra e amanhã hoje você começa a colocar em prática dentro da tua casa. Se você já está recebendo a palavra, você já começa a colocar ela em prática hoje. Você já não grita com quem você ama. Você já trata a pessoa diferente, você escuta. Você é tardio em falar, tardio em se irar. Nós somos muito rápidos em se irar, irmãos. Eu digo por mim, eu sou o primeiro aqui, ó. Não estou apontando para ninguém, eu sou o primeiro. A gente se ira muito fácil. É num jogo, é em casa, às vezes é numa... Irmãos, parem para analisar. Nós não estamos vivendo um momento de perseguição. Nós estamos livres para pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados e escolhidos para fazer parte do ministério. Abra comigo aí em 2 Coríntios 5, por favor. Nós somos chamados e escolhidos para isso. Prestem bem atenção nisso. E isso não é eu que estou chamando você. Não fui eu que escrevi nada aqui. Quem escreveu aqui foi homens inspirados por Deus. 2 Coríntios 5, 18. Está aqui? 2 Coríntios 5, 18. Pode botar no telão aí para a gente ler junto? Vamos ler junto aí? Quem está em casa está lendo lá, tem também. Acharam, irmãos? Amém? Glória a Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério, irmãos, da reconciliação. Da reconciliação. Próximo verso. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Deus não está levando em conta os teus pecados. Essa é a verdade. Só que a grande questão é: venha e não peques mais. Essa é a grande questão. E essa é a parte mais difícil para a gente. Porque a gente acha que vai vir e vai continuar pecando. E vai agradar a Deus, não vai. Segue o texto, por favor. Volta. Aí, volta. Aí. Ele não leva em conta os nossos os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra, irmãos, da reconciliação. Próximo verso. Portanto, somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. É por meio de nós mesmos. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Feche teus olhos aí, irmão, por favor. Feche teus olhos aí. Pai, nós te pedimos, Senhor, que se há algum irmão aqui que queira se reconciliar contigo hoje, essa noite, que o Senhor possa receber, Senhor, esse irmão e perdoá-lo dos seus pecados. Assim faz conosco também, Pai. Toca agora, Senhor, nas nossas vidas. Nos transforma a nossa mente. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento. Que o nosso prazer esteja na Tua palavra. E que possamos, Senhor, Te buscar como adoradores, verdadeiros adoradores, que Te buscam em espírito e em verdade. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos, irmãos. Então nós somos, irmãos, chamados para o ministério. Sim. Reconciliação.
Não separação, não divisão, reconciliação. Nós somos chamados como embaixadores de Cristo, chamados pelo Senhor para proclamar Cristo em todos os lugares onde estivermos. Na nossa casa, começa em casa. Eu sempre vou falar em casa, porque começa em casa. Não adianta eu ser um ótimo homem na rua, um baita de um funcionário, um baita de um amigo no futebol, né, um baita de um amigo no trabalho, mas em casa eu sou um cavalo. Eu sou um cara que não tenho paciência nenhuma com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. E eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa ainda, irmãos. E o Evangelho, ele está aqui para nos transformar. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso, irmãos. E aquele que quer ser transformado pelo Senhor, é só dizer, eis-me aqui, eu quero, Senhor, ser transformado por Ti. Através da Tua poderosa palavra. E nós somos então, irmãos, chamados pelo Senhor. Chamados como embaixadores. Imagina, pecadores. Nós estávamos mortos, irmãos. O morto não tem escolha. O Senhor nos escolheu. Ele nos viu, Ele nos achou. Com forte mão, como diz em Isaías. Eu amo esse verso, Isaías 41. Ele nos olhou, irmãos, onde nós estávamos. E disse, não temas, meu filho, eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te ajudo. Eu te sustento, disse o Senhor. Eu te sustento. E eu estou dizendo assim, irmãos, para vocês, com grande temor no coração, porque a gente vive hoje pela mão de Deus. A gente vive na graça e na misericórdia de Deus. Sabe, eu não fico... Às vezes, o homem faz planos, diz a palavra. Mas a última palavra vem de quem, irmãos? Do Senhor. Se o Senhor fechar a porta, está fechado. Se o Senhor abrir a porta, está aberto. A grande questão, estamos confiando. Estamos vivendo isso. Aqueles que estavam mortos, hoje vivem. Hoje, eu tenho irmãos aqui que já estão vivendo essa graça. Tem ou não, irmãos? Irmãos, eu me alegro quando eu leio o texto bíblico e vejo o quão bom Deus é. A palavra de Deus diz que Deus é bom. Deus é amor. Ele é amor. E Ele nos ensina. Embaixadores de Cristo, olha. Onde nós estávamos e hoje nós somos embaixadores de Cristo. Vamos levantar uma bandeira. Onde você estiver, irmão, levante essa bandeira. Levante essa bandeira, não tenha vergonha. Sabe, às vezes a gente fica um pouco com vergonha. O que vão falar? Fale de Cristo. O Carlito corta ali o cabelo da gurizada e quando vê já está evangelizando. A gente está na rua trabalhando e falando do amor de Jesus. Irmãos, não perca a oportunidade. Quantas pessoas que estão ao lado de você que precisam conhecer a Cristo? Vem agora assim na minha memória muita gente. Sabe, o que temos feito? O que temos feito? Temos gastado nossos dias. Temos verdadeiramente nos entregado. Como diz em Romanos 12, temos nos apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Temos nos apresentado a Deus para viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que temos feito isso, irmãos? Temos aprendido com o Senhor como devemos agir, como devemos fazer? Temos buscado aprender? Temos tido humildade para aprender? Sabe, às vezes falta humildade. Às vezes a gente lê um pouquinho e acha que já é superior ao irmão. A gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós. Não porque eu estou aqui com o microfone, porque eu sou superior. Negativo. Eu sou tão pecador, irmãos, quanto vocês, quanto quem está online. Eu sou tão pecador. O apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores, o apóstolo Paulo disse. Imagina, a carta que eu estou lendo dele. Do Pedro. Paulo que disse, os maiores dos pecadores. Imagina. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensinou. E aqui em Romanos 12 ele diz que a gente tem que se oferecer como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Que nós possamos, irmãos, nos entregar ao Senhor. Que nós possamos buscar agradar a Ele, verdadeiramente. Seguindo o texto, irmãos, ali no verso 3 de 1 Pedro 4, 3. Diz o seguinte: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, daqueles que não são convertidos, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, irmãos, falando mal de vocês, eles estranhem que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Quando nós nos posicionamos, irmãos, a primeira coisa que acontece é que eles falam mal da gente. Ih, enlouqueceu. Esse aí tá fora. Você não faz mais parte, irmão, daquilo. Aquilo já não é suficiente para alimentar você. Você já sabe que aquilo desagrada a Deus. Viver isso é viver longe de Deus. É viver longe de Deus. Então, fique tranquilo, irmãos. Vão falar mal de vocês. Vão falar e se alegrem. Quando perseguirem vocês, se alegrem. Quando falarem mal de você, se alegrem. Ah, eu não vou no culto porque vão falar que eu me converti. Glória a Deus. Glória a Deus. Você se converteu. Você não anda mais nessa devassidão de idolatria, de orgia. Você está buscando andar com o Senhor e agradar a Ele. Que você possa então, irmão, se posicionar e não se importe em agradar homens. Sabe, a gente tem um hábito de querer agradar homens. E está aí o nosso erro. Nós não precisamos agradar os homens. Nós precisamos agradar a Deus. Agrade a Ele. Pense que Ele está com você o tempo todo. O Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você. Ele sabe dos teus pensamentos. Ele sabe daquilo que você está pensando agora, eu não sei. Quem sabe você está dizendo, puxa, termina isso aí de uma vez. O Senhor sabe. Sabe? O Senhor sabe, eu não sei, mas Ele habita dentro de você. Às vezes a gente acha que consegue esconder. Né? A gente até esconde dos homens os pecados. Mas de Deus não se... Nada se esconde, irmãos. Nada. Que você possa ter esse temor de saber que o Senhor está com você o tempo inteiro. O tempo todo. Sabe? Que você possa glorificar Ele no teu secreto. Lá no teu quarto. Quando você estiver sozinho com o teu celular ali. Que você possa glorificar Ele. Que você possa priorizar as coisas de Deus. Irmãos, eu vejo uma outra coisa. Eu vejo que existe algo que está acontecendo, que eu tinha falado antes aqui, sobre a necessidade do conhecimento, e eu quero que vocês abram comigo em Oséias 4:6. E aqui, irmãos, como embaixadores de Cristo agora, novas criaturas. Novas criaturas. Temos novas criaturas aqui? Amém? Como novas criaturas que sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. É isso que você é, não sei se você sabe, mas eu estou relembrando você aí. É isso que você é. Mas preste atenção numa coisa. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim.
visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Misericórdia, irmãos, que nós não venhamos a esquecer da lei do Senhor, da palavra, de dar a devida importância à palavra, como novas criaturas encontradas pelo Senhor, vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente possa estar atento, buscando a Deus. Eu vou sempre enfatizar isso, buscando a palavra, orando, se consagrando a Deus, buscando ser santo, porque sem santificação, irmãos, ninguém verá a Deus. E por a gente não estar, muitas vezes, nos aperfeiçoando na palavra, irmãos, a gente vê as pessoas perdidas, e elas vêm com perguntas. Eu estava até falando no penúltimo discipulado, que as pessoas vêm com perguntas e a gente não sabe responder para elas. Sabe por quê? Porque a gente não estuda a palavra. A gente não está armado. A gente não está se preparando para responder as coisas de Deus. Sabe como eu amo sentar? Eu amo sentar com todos, em todos os assuntos. Mas como é bom quando a gente senta com alguém que está estudando, porque tu começa... É uma loucura, né? O evangelho é loucura para os homens mesmo. A gente começa a falar das coisas de Deus, quando a gente fica 1 hora, 2 horas, irmãos, falando das coisas de Deus. Como se estivesse falando de futebol, por exemplo. Falando de jogo, dos times. Mas nós estamos falando de algo que é para o nosso crescimento. E como é bom quando você senta e começa a aprender. Porque nessas mesas, quando a gente senta para falar das coisas, a gente aprende. E que a gente esteja atento, buscando, para poder ser um instrumento na vida do irmão. Que você, irmão, possa ser um instrumento. João Calvino disse algo, vamos botar aí, que eu separei aqui. Os seres humanos, eles nunca se dão conta ou se convencem da sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Olha que lindo isso, irmãos. Existe um confronto que precisa acontecer. E nós somos chamados para isso. Eu quero dizer para você. Às vezes você diz assim, mas eu não queria entrar nesse embate. Irmão, você é um soldado de Cristo. Você tem que estar bem armado, preparado. E em 1 Pedro aqui, um pouco antes, a gente estava lendo aqui que a gente possa estar preparado para que, quando perguntarem da nossa fé, a gente esteja pronto para dizer a razão da nossa fé. Pronto. Se perguntarem sobre a sua fé hoje, irmão, você está pronto para falar a razão da tua fé? O porquê você vem na igreja? O porquê você cultua a Deus? O porquê você dizima? O porquê você dedica horas de oração? Estamos preparados para também confrontar aqueles que muitas vezes zombam da gente? Estamos preparados? Você já pensou nisso? Não podemos ficar calados, eu escrevi. Não podemos, irmãos. Em meio a tudo que está acontecendo. É o tempo do fim. Se prepare. Arme-se da palavra. Existe uma guerra, é uma guerra espiritual que está escrito em Efésios 6. Uma guerra que nós não estamos vendo, irmãos. Sabe o que Satanás quer, irmãos? Destruir a nossa vida. Ele quer destruir os casamentos. Ele quer destruir a relação dos pais com os filhos. Essa é a verdade. E nós precisamos nos preparar. Eu tenho visto casamentos destruídos, irmãos. De fachada. Senhor, misericórdia. Nos usa essa geração que está aqui, Pai. Que o Senhor possa nos usar lá no nosso trabalho, onde for, irmãos. Mas que nós possamos estar preparados. Preparados. E existe mais um desejo do Senhor. Dentro disso, que está em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, está escrito no verso 4, verso 3. 1 Timóteo 2, verso 3. Existe mais um desejo do Senhor aqui, irmãos.
Existe um desejo do Senhor. E no verso 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom, irmãos? Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se prepare, irmãos. É o tempo do fim, irmãos. O Senhor está às portas e nós estamos fazendo o quê? Maratonando Netflix. Sabe? Quantas almas estão sofrendo? Quantas almas estão gemendo? Quantas pessoas estão depressivas, irmãos? Precisando de um abraço sincero nosso. Um abraço nosso. E para aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, nós seguimos em 1 Pedro 4. No verso 5, eles que terão de prestar contas, haverá uma prestação de conta. Fala para o teu irmão aí, haverá uma prestação de conta, irmão. E aquele que é competente para julgar vivos e mortos, o próprio Senhor, pois para este fim o evangelho foi também pregado para os mortos, para nós que estávamos mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Oh Jesus, haverá um julgamento, irmãos. Haverá uma prestação de contas. Você não fica temeroso com isso? Eu sim. Sabe? Imagine você diante de Deus. Se você soubesse que o Senhor volta amanhã, o que você faria hoje? O que você tem preparado, louco? O que você tem preparado para o Senhor? Ah, irmãos, como precisamos melhorar em muitas coisas. E no verso 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos falando aqui. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Sobriedade, irmãos. O nosso culto é racional. Nós precisamos estar sóbrios, atentos, vigilantes. É isso, sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito o quê? Amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente o quê, irmãos? Hospitaleiros, sem murmuração, sem murmurar. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ah, meus irmãos, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Irmãos, nós somos... Olha que lindo isso, isso é lindo. Nós somos chamados para amar. E é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil. É muito fácil, irmão, a gente estender a mão para quem tem convívio conosco. Será que você consegue sair agora, depois deste culto, e pegar um morador de rua ali que está passando frio, fazer como a minha pastora fez uma vez, tirar a jaqueta dela e dar para essa moradora de rua? Sem pensar que a jaqueta valia, não sei, R$200, R$300. Na verdade, não. Na verdade, nós somos muito egoístas. E nós precisamos e carecemos de Deus. Carecemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos, irmãos, de amar uns aos outros verdadeiramente e amar os que nos amam. Que recompensa tem, diz a palavra de Deus. É fácil demais, irmãos. Sabe, eu tenho orado e
E muitas vezes no meu secreto eu tenho chorado por pessoas que eu sei que não conhecem a Jesus. Porque, irmãos, pregar para quem conhece é fácil. Sabe? Dedique um pouco do seu tempo para falar desse amor para quem não conhece, para quem está numa crise existencial, para quem está pensando em tirar sua vida, para quem está ali pronto, esgotado, sabe, na depressão, no último da depressão. A palavra cura, irmãos. A palavra ela liberta, a palavra ela transforma. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você buscar Deus, você vai, com certeza, amar com facilidade. Se você estar ali em sintonia com Deus, você vai ser hospitaleiro, você vai abrir a sua casa. Você não vai se preocupar com a bagunça que vai ter depois. Você vai querer receber pessoas. Use a sua mesa para ganhar almas para Cristo. Convide aquele amigo que não professa fé, mas que você possa ali de alguma forma abraçá-lo, servi-lo. Amigo, amiga, casal, seja o que for, faça isso. Você vai ver quão bom é quando a pessoa diz assim, eu creio, eu sei que eu preciso desse Deus. Eu preciso. Martinho Lutero disse algo que me chamou muita atenção. Vamos botar no telão, Martinho Lutero, tá aí? Os irmãos lerem junto. A pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo. Ou então, não é cristã. Pode deixar aí para os irmãos tirar foto. Tirem foto e levem essa frase para casa. Nós precisamos viver conectados com o Senhor, amém? Mas também nós precisamos viver conectados uns com os outros. Eu costumo dizer que membro fora do corpo apodrece. Se nós somos os membros de Cristo, nós precisamos andar unidos, irmãos. Precisamos andar juntos. Sabe? Conectados, nos ajudando. Precisamos nos abraçar. Precisamos amar o nosso irmão. Perguntar. Está precisando de algo, irmão? O que eu posso fazer por você hoje? Acho que nós precisamos fazer umas camisetas. O que eu posso fazer por você hoje? Às vezes é só um abraço. Às vezes a pessoa que está do teu lado precisa de um abraço. Só um abraço. Não precisa falar nada. Só um abraço de Cristo que vai vir através de você. Então, irmão, não viva para si, como Lutero disse, mas em Cristo e em seu próximo. Porque se você não faz isso, disse Lutero, você não é cristão. Você não é cristão. Ah, Senhor. Quantos estão recebendo da palavra de Deus? Glória a Deus, hoje eu estou sem relógio. Pedro disse que eu podia pegar umas 3 horas. Vocês estão preparados? Eu tenho mais 2 mensagens aqui. Não estão. Cara, tudo muda. Pedro, quando fala isso, vocês dizem glória a Deus, né? Tá gravado, Pedro. Olha aí depois. Glória a Deus, irmãos. Eu quero concluir com vocês dizendo que a vida em Cristo. A vida em Cristo, irmãos. Nós morremos para o pecado, não deixe que o pecado tome conta de você e te afaste de Deus, te afaste da comunhão. Que a palavra de Deus ela possa verdadeiramente nos transformar, sabe? Para que a gente possa glorificar a Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa pregação, não só aqui em cima de um púlpito, mas da nossa pregação diária, no nosso trabalho, na nossa conduta, no nosso modo de agir. Sabe? Se eu chegar no seu vizinho hoje e perguntar como você é, será que o vizinho vai falar bem de você? Ou ele vai dizer assim, eu nem conheço. Que forte isso, né? Será que se chegar no vizinho de você, no seu vizinho, que mora do lado da sua casa, eu vou dizer, tu sabe que o irmão ali é cristão? Será que vai dizer assim, não sei. Será que nós não estamos como aquele cristão 007, espião? Não, irmãos. Nós somos chamados para iluminar. Nós somos chamados para ser luz dessa terra.
Luz desse mundo, sal dessa terra. Foi para isso que nós somos chamados. Sabe, para ser colocado no lugar mais alto para iluminar. Você não foi chamado para ficar escondido embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa, irmãos. Busque a Deus. Ame Ele. Sabe, glorifique a Ele através da tua vida, da tua atitude. E você vai ver pessoas chegando a você e perguntando de onde vem essa alegria. Porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Eu sei que tribulação vai vir, perseguição vai vir, dificuldade vai vir, falta de dinheiro vai vir. Mas olha só o que os nossos irmãos passaram. Tiveram que se mudar, fugir por causa da fé, irmãos. E nós saímos murmurando por qualquer coisinha. A gente já reclama, já murmura. Então, irmão, para finalizar o culto aí, chamar o louvor, eu queria dizer para você algo. Fique firme. Fique firme. Fique firme nos dias de tribulação. Entregue a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De forma completa. Viva para o inteiro agrado de Deus. Abandone o pecado e não dê lugar ao diabo, irmãos. Não faça isso. Fique firme na promessa de Deus, nas promessas que Deus tem. Pode ficar de pé, irmãos? Leia a palavra, ore, faça o seu devocional. Dedique tempo para com Deus, mas também dedique tempo para abençoar a vida de alguém, irmão. Abra a porta da sua casa e seja hospitaleiro. Sirva o seu irmão com muito amor. Use o dom que você recebeu para a glória de Deus. Dá a mão aí pro teu irmão aí que está do teu lado. Quero orar aqui antes de nós finalizarmos. Pode ser isso aí. Pode ser por trás da câmera? Estamos ao vivo? Glória a Deus. Olha que benção. Sabe, irmãos, quando nós damos as mãos, dá as mãos aqui. O Carlito não dá agora que ele está com a mão no violão. Vai dando a mão. A gente está fazendo algo, né? É unidade. Unidos. Diga para o teu irmão assim, conte comigo. Conte comigo. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de ajuda. Sabe? É isso que nós precisamos. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse culto, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada amado irmão que veio aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que cada um está passando. Qual a dificuldade, qual a tribulação, quais as angústias. Mas eu sei que o Senhor é que pode todas as coisas. Que pode, Senhor, nos curar, nos sarar, nos libertar, nos transformar. Nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas, Pai, a Ti, como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que nós queremos, Pai. Nós abençoamos o nosso irmão que está do nosso lado agora, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, o seu trabalho, os seus negócios. Pai, abre porta onde ele não está vendo, Senhor, mas também fecha aquela que vai levar ele para o abismo, Pai. Senhor, abençoa a vida, Senhor, do nosso pastor, do Amâncio, que está no Rio de Janeiro com aquele trabalho, guerreando lá, Senhor. O Pedro está lá com ele hoje. Senhor, oramos, Pai, para que o Teu Evangelho chegue às pessoas. Senhor, faz isso aqui em Porto Alegre, nos usa. Usa cada irmão que está aqui, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos proclamar o Teu nome por onde andarmos. Essa é a minha oração essa noite. No nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Para você que está online, que Deus te abençoe, que você possa ter recebido